galerinha do YouTube, aqui é o professor Gerdau Marques. Eu estou trazendo hoje para vocês mais uma aula de matemática para as turmas de nono ano, tá? Hoje nós iremos resolver a atividade proposta da página 58 do nosso livro A Conquista da Matemática, tá bom, galera? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: observe as afirmações e verifique se são verdadeiras ou falsas. Use V ou F para identificar cada caso. No primeiro caso, nós temos o seguinte: o número 3,8 barra não pertence ao conjunto dos números irracionais. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? O número 3,8 ele pode ser representado como sendo 3,888, tá? Ele é uma dízima periódica. E uma dízima periódica, ele é um número racional, ele pode ser colocado na forma de fração, tá bom? Então, neste caso, ele não pertence ao conjunto dos números irracionais. Verdadeiro. Ok, pessoal? Na letra B, nós temos o número raiz quadrada de 7. Pertence ao conjunto dos números irracionais? Sim, todas as raízes quadradas em que não temos um valor exato, tá? Ela pertence ao conjunto dos números irracionais. Na letra C nós temos todo número racional também é um número irracional. Pessoal, nem todo número racional ele é um número irracional. Quer dizer, nenhum número racional é número irracional, tá bom? Então é falso. Na letra D, o número raiz quadrada de 81 pertence ao conjunto dos números racionais. Raiz quadrada de 81, se nós formos fazer o resultado, dá igual a 9. 9 ele é um número racional, tá? E pode ser colocado na forma sobre fração, que fica 9 sobre 1. Isso é igual a 9, ok? Então, verdadeiro, ele é um número racional. Letra E, o número 5,80 pertence ao conjunto dos números naturais? Falso. Ele pertence ao conjunto dos números racionais, tá? Ele pode ser colocado na forma de uma fração. Este número ele ficaria o que, pessoal? 5,80, 80 e reticência. Então ele é um número racional. Agora natural não, tá? Ele não é número natural, então por isso que é falso. Na questão 2, nós temos o seguinte: a representação decimal de um número pode ser finita, infinita e periódica, ou ainda infinita e não periódica. Escreva qual é o caso de cada um dos números a seguir. Aí aqui nós temos 27 dividido para 6. Vamos fazer, pessoal, a divisão. 27 dividido para 6. 27 dividido para 6 dá o que, pessoal? Dá... Quantas vezes o 6 cabe dentro do 27? 4 vezes, né? Porque se for 5, 5 vezes 6, 30. Irá ultrapassar. Então, 4 vezes 6 é 24. Para chegar em 27, estão faltando 3. 3 é menor, o que é que a gente faz? Coloca 0 e a vírgula na resposta. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Então, isso aqui equivale a 4,5. Ok? Logo, ele é uma dízima, ele é um número decimal finita, ele tem um fim, tá bom? Na letra B, nós temos 0,23, 23, 23. Então, neste caso da letra B, fica 0,23 barra, né? Então, 23, 23 e reticência. Então, neste caso, ele é infinito, tá? Tem infinitas casas decimais e vai ter um período. Vai ter infinitas casas
e vai ter um período, tá? Que esse período é o número 23. Na letra C, nós temos raiz quadrada de 2. Quanto que vale raiz quadrada de 2, pessoal? Raiz quadrada de 2 equivale a 1,41, 42, 13, 56, 2, tá bom? E continua. Então ele é um número que tem infinitas casas decimais e não tem período. Neste caso, ele tem infinitas casas decimais e não tem nada se repetindo, tá bom? Então por isso que é infinita e não periódica. Infinita e periódica, porque tem um período, que é uma dízima periódica. E aqui tem fim, né? Porque a gente já chegou ao final dele. Na questão 3, pessoal. Observe os números a seguir e responda as questões. Na letra A, nós temos alguns destes números pertencem ao conjunto dos números naturais. Qual? Pessoal, se vocês forem observar, o 49 dividido para 7, que vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 7. E 7 é um número natural, tá? Então a resposta é sim, 49 dividido para 7, que vai dar igual a 7, ok? Na letra B, quais números pertencem ao conjunto dos números inteiros? Pessoal, todo número natural é um número inteiro também. Então, 49 sobre 7 pertence aos números inteiros, tá bom? E mais quem, pessoal? E mais ou menos 97, ó. Então, esses dois números pertencem aos inteiros. Quais números são irracionais? Os irracionais, pessoal, vocês lembram, né? São as dízimas periódicas, são números que têm infinitas casas decimais e não tem um período se repetindo, e não tem uma repetição. Então, neste caso, a raiz quadrada de 3, tá? Então, menos raiz quadrada de 3 é um número irracional, e o π, que também é um número irracional, tá bom? Tem infinitas casas decimais e não tem um período se repetindo. Na letra D, ele pede quais números são reais, mas não são racionais. Então, pessoal, a mesma resposta. Se é um número real e não é racional, ele é irracional, tá bom? Então, no caso, é o menos raiz de 3 e o π. Na letra E, nós temos quais números são reais, mas não são irracionais. Então, pessoal, os reais e tirando os irracionais. É só tirarmos os números que a gente colocou anteriormente, ó. Então, sobrou o quê? Menos 97, 3 quintos, né? 49 sobre 7 e 1,25 barra, que é um número periódico, né? Uma dízima periódica. O número, a base de repetição dessa dízima, o período, é o 25. Tá bom? Então vai ficar 1,25, 25, 25, 25. Então, nesse caso, esses números são os que são reais, mas não são irracionais. Pessoal, na questão 4, nós temos o seguinte. Qual é o resultado da expressão raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 mais raiz de 5 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz de 5? Temos o seguinte, pessoal. Observem que nós temos raiz quadrada de 5 vezes, se observarmos, pessoal, raiz quadrada disso vezes raiz quadrada disso, nós podemos transformar numa única raiz, ó, já que todos têm o mesmo índice, ó, raiz de 2 e raiz de 2, de 5 mais raiz de 5 vezes 5 menos raiz de 5. Ok, pessoal? Aí, fazendo as multiplicações, né, nós iremos ter o seguinte: raiz quadrada de 5 vezes raiz de... Bora lá, pessoal. 5 vezes 5 é 25. Menos 5 vezes raiz de 5
dá 5 raiz de 5. Agora, mais raiz de 5 vezes 5 fica 5 raiz de 5. E mais com menos dá menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5 fica raiz de 25. Ok, pessoal? Então, nós temos raiz quadrada de 5 vezes raiz de 25 menos raiz de 5 mais raiz de 5, ó, nós podemos eliminá-los. Sobrou menos raiz de 25, que vale 5. Neste caso, sobra o que, pessoal? Raiz de 5 vezes raiz quadrada de 25 menos 5 é 20. Agora nós temos o seguinte, raiz vezes raiz, né? Repete o 5 vezes o 20, ó, já que o índice é igual para as duas raízes, tá? Aí fica raiz quadrada de 5 vezes 20 é 100. E raiz quadrada de 100 equivale a 10. Tá bom, pessoal? Então, resposta correta, o item C. Ok? Vamos para a questão 5. Qual é o número que se obtém simplificando a expressão? Pessoal, vamos lá, tentar simplificar nossa expressão. Aqui nós temos raiz quinta de 31, vamos repetir tudo, ó. Raiz quinta, aqui, quinta de 31, mais raiz sexta de 10, menos raiz quadrada de 83, menos, fazendo a raiz quadrada desse número aqui, ó, pessoal, vale 2, né? Pronto. Logo nós teremos raiz quinta de 31 mais raiz sexta de 10 menos, só vamos fazer direto, 83 menos, ó, 83 menos 2 fica 81, e raiz quadrada de 81 é 9, ok? Vamos andar mais rápido. Agora fica 5 raiz quinta de 31 mais, vamos fazer aqui, raiz sexta de 10 tira 9 fica 1. Logo nós temos raiz quinta 31 mais raiz sexta de 1 vale 1. Tá bom? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vale 1. Aí neste caso nós temos raiz quinta de 31 mais 1 é 32. Né, pessoal? Aí raiz quinta de 32, raiz quinta de 32 fica, fatorando aqui o 32, nós temos 32 por 2, 16, por 2, 8, divide por 2 fica 4, divide por 2 fica 2, divide por 2 fica 1. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado à quinta potência. Ó, pessoal, o índice é igual ao expoente, então eliminamos, sobrou o número 2. Ok? Então, resposta, letra A. Ok? Vamos para a questão 6. A expressão numérica 81 elevado a 1 meio mais 32 elevado a 1 quinto pode ser... Vamos lá, né, pessoal? Vamos fatorar aqui o 81. Ó, fatorando o 81 por 3 fica 27. Se dividirmos por 3 fica igual a 9. Dividido por 3 fica igual a 3. E dividido outra vez por 3 fica 1. Então 81 é 3 elevado à quarta potência. O 32. Vamos lá, o 32. Fatorando 32, nós já fizemos, mas vamos de novo. Por 2 dá 16, dividido por 2 fica 8, e por 2 fica 4, por 2 dá 2, e por 2 fica 1. 2 elevado à quinta potência. Logo, nós vamos ter 81, pessoal, é 3 elevado à quarta potência. Isso tudo elevado a 1 meio, mais
32 é 2 elevado à quinta potência. Isso tudo elevado a 1/5. Ok? Aqui nós podemos fazer o seguinte. Aqui embaixo tem o número 1 e embaixo desse aqui tem o número 1. Então vai ficar 3 elevado. 4 vezes 1 é 4 sobre 1 vezes 2 é 2. Aqui, pessoal, mais 2 elevado. 5 vezes 1 é 5 e 1 vezes 5 é 5. Olha como é que fica aqui a nossa situação. Fica 3 elevado. 4 dividido para 2, nesse expoente, vai ficar, vale 2. Mais 2 elevado. 5 dividido para 5 é 1. Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que vale 9. Esse aqui vale 9. Mais 2 elevado a 1 é igual a 2. 9 mais 2, nós temos o número 11. Tá bom, pessoal? Então, a resposta é o número 11, letra E. Ok? Vamos à questão 7. Na questão 7, nós temos o seguinte. Sabendo que raiz quadrada de 2 mais x é igual a 4 raiz de 2 e raiz quadrada de 3 vezes y é igual a 5 raiz quadrada de 6, calcule o valor de x mais y. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vamos encontrar o x, né? Então, separando o x aqui, nós teremos x vai ser igual a 4 raiz quadrada de 2, passando esse raiz de 2 para o outro lado da igualdade, ó, que está mais, raiz de 2, quando ele passa para o outro lado, ele fica menos, né? Então, menos raiz quadrada de 2. Logo, x vai ser igual a 4 raiz de 2 menos 1 raiz de 2, então fica 3 raiz quadrada de 2. Esse aqui é o valor do x, pessoal. Vamos encontrar o y. Da mesma maneira, ó, aqui nós temos uma multiplicação, né? O que é que nós podemos fazer? Y vai ser igual a 5 raiz de 6 sobre 3, já que é a multiplicação, ele passa para o outro lado, ó, esse aqui passa para o outro lado, dividindo. A mesma coisa de pegarmos e dividir os dois lados da igualdade por raiz de 3. Então, dividido por raiz de 3. O que é que nós vamos ter aqui, pessoal? Y vai ser igual a 5 raiz de 6 dividido por raiz de 3 fica a raiz quadrada de 2, né? 6 dividido por 3, 2. Pronto, pessoal, ficou fácil. X mais Y. X deu 3 raiz de 2, então 3 raiz de 2 mais o Y deu 5 raiz de 2, 5 raiz quadrada de 2. Somando isso aqui, nós temos 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, fica 8 raiz quadrada de 2. Ok, pessoal? No caso, a alternativa correta, letra D. Ok? Vamos à questão 8. Sendo A igual a raiz de 24 e B igual a raiz quarta de 36, o valor do produto AB será igual. Então vamos lá, pessoal. Fatorarmos aqui o 24, vamos fazer a fatoração. 24, se eu dividir por 2, fica 12. Dividido por 2 fica 6. Dividido por 2 fica 3. E dividido por 3 fica 1. Ok? Aí aqui fica... Depois a gente vê. Vamos fatorar o 36. Fatorando 36, nós teremos dividido por 2 fica 18, dividido por 2 fica 9, por 3 fica 3 e dividido por 3 fica 1. Pessoal, vamos lá. Opa. Nós podemos fazer o seguinte, ó. O A vai ser o que? O A vai ser igual a raiz quadrada de 24. Só que o 24 fica, ó, vou pegar aqui de 2 em 2 para ficar mais fácil. 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3. Se formos simplificarmos, o que é que acontece? Esse 2 aqui que está elevado a 2 sai de dentro da raiz, sobrou dentro da raiz 2 vezes 3, que vale 6. Fazer com B aqui também, pessoal. B é igual a raiz quarta
de 36. Só que o 36 é 2 elevado a 2, certo, pessoal? 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, né? 3 elevado a 2. Então, esse b ele pode ser escrito como sendo raiz quarta de 2 vezes 3 elevado a 2, né? Então fica até melhor, ó, 2 vezes 3 fica 6, então b vai ser igual a raiz quarta de 6 elevado a 2. Pessoal, nós podemos fazer aqui o seguinte, aqui, raiz quarta. Podemos simplificar isso aqui por 2 e esse por 2, ó. O que é que vai acontecer? B vai ser igual a raiz quadrada, né? 4 dividido por 2 fica 2, de 6. 6 elevado a 1, só o 6. Pronto, então A vezes B vai ser igual. Ser igual aqui, pessoal. O A deu 2 raiz de 6. 2 raiz de 6 vezes raiz quadrada de 6. Então, nós teremos que A vezes B vai ser igual a 2 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 é raiz quadrada de 36. Então, fica 2 vezes raiz quadrada de 36 vale 6. E 2 vezes 6 é 12. Tá bom, pessoal? Número 12. Alternativa correta, letra C. Vamos à questão 9. E nós temos a expressão, né? Raiz cúbica de raiz sexta de 2 elevado a 9, isso tudo elevado a 5. Raiz sexta vezes raiz cúbica de 2 elevado a 9, isso tudo elevado a 5. Pessoal, então nós podemos fazer o seguinte. Aqui são duas raízes, ó. Nós podemos transformar em uma única raiz, tá? 3 vezes 6 é 18. E aqui, esse 9 ele vai multiplicar, esse 5 aqui do expoente, ele vem para cá multiplicando, tá? Então, vai ficar 9 vezes 5. Então, fica 2 elevado a 45, ok? Multiplicando. Aqui, da mesma maneira, ó, pessoal, transformando esses dois radicais em um único radical, nós temos 6 vezes 3, 18. E esse 9 com esse expoente, né, ele vai vir multiplicar, então multiplica-se, então vai ficar 2 elevado a 9 vezes 5, 45 também. Pronto, pessoal, então vamos tentar simplificar. Raiz de 18, de 2 elevado a 18, vezes 2 elevado a 18, vezes, aqui nós já temos 18 com mais 18, é 36. 36 para 45, está faltando 9. Vezes a mesma maneira do outro, pessoal. Repete, então 2 elevado a 18. 2 elevado a 18, vezes 2 elevado a 9. Tá? Isso é uma propriedade dos radicais. Então vai ficar o que? Raiz 18. Opa, vamos ver quem vai sair aqui, pessoal. Aqui vai sair esse 2, sai de dentro da raiz, e esse outro 2. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, raiz de 18 de 2 elevado a 9. Vezes, da mesma maneira, ó, aqui sai esse e esse, então 2 vezes 2, 4. Então 4, raiz 18 de 2 elevado a 9. Pessoal, nós podemos simplificar esse 18 e esse 9, dividindo os 2 por 9. Então, nós temos o que? Vai ficar 4 raiz 18 dividido por 9 dá 2, raiz quadrada de 2 elevado a 1. 9 dividido por 9 vale 1. E aqui da mesma maneira, 4 raiz quadrada de 2. Logo, nós teremos 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 fica raiz quadrada de 4. Então, fica 16 vezes raiz quadrada de 4 é 2. E 16 vezes 2 é 32.
Pronto, pessoal. 32 é a letra E. Ok? Vamos para a questão 10. Qual é o valor da expressão? Aí nós temos a expressãozinha. Tá bom? Então vamos fazer aqui a fatoração, a gente já sabe, né, pessoal? Vamos fazer de novo, tem problema. 32 por 2 é 16, dividido por 2 é 8, por 2 vale 4, dividido por 2 dá 2 e dividido por 2 fica 1. Então fica 2 elevado... Não, fazer isso não. O 48, o 8. O 8 a gente já tem aqui, né? Mas vamos fazer 8 por 2 vale 4, dividido por 2, 2 e por 2, 1. Pronto. O 50. 50, pessoal, fica 50 dividido por 2. Fica 25 dividido por 5. Fica 5 e dividido por 5 fica 1. Então nós teremos o seguinte, ó. Raiz quadrada de 32 é 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 e sobrou um 2, pessoal. Então multiplicar aqui no final, ó. Tá? Mais 4 que multiplica raiz 8, raiz de 8 vai ser o quê? 2 elevado a 2 vezes 2 menos raiz de 50. Raiz de 50 é o que, pessoal? É 2 vezes 5 elevado a 2. Então, é 2 vezes 5 elevado a 2. Este expoente se transformará num expoente do radicando. Então, vai ficar raiz quadrada, menos, vou apagar aqui, menos, raiz quadrada de 2 elevado a 3, que é 2 elevado a 2 vezes 2. Ok, pessoal? Pronto, aí o que é que nós podemos eliminar aqui, ó? Saem de dentro da raiz esses dois moços, ó, 2 vezes 2 é 4. Sobrou dentro da raiz esse número 2. Mas aqui vai sair de dentro da raiz esse 2. Aí 2 vezes 4 fica 8. Sobrou lá dentro da raiz o número 2. Menos. Quem vai sair aqui de dentro da raiz é o 5. Ó, então fica 5 raiz quadrada de 2. E menos aqui sai esse 2 de dentro da raiz. E sobrou dentro da raiz o 2 também. Logo nós teremos 4 raiz de 2 mais 8 raiz de 2 é 12 raiz quadrada de 2. Menos, ó, juntei esses dois aqui, né? Só deu esse valor. Juntando esses dois moços, nós temos uma dívida de R$5 e outra dívida de 2. Aí nós vamos ter uma dívida de 7 raiz de 2. Agora, para concluirmos, 12 raiz de 2 menos 7 raiz de 2 fica 5 raiz quadrada de 2. Ok, pessoal? Resposta correta, item A. Pronto, pessoal. Espero ter ajudado vocês, tá? Na página 58 eram essas as questões.